Bom dia, oitavo ano. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho das fases, né, da vida, falar um pouquinho da infância, da adolescência, da fase adulta, da velhice, tá? Vocês assistiram a videoaula, né, que eu coloquei para vocês. E nós vamos, em cima do que vocês viram, fazer mais ou menos um debate, tá? E responder as questões que eu deixei para vocês estarem fazendo para a gente estar corrigindo hoje. Vamos lá? Vamos comigo? Lá na página 14 da apostila, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. Então, né, a parte da aula que eu coloquei para vocês, que o positivo vocês assistiram na semana, aliás, ontem, né? Fala sobre essa vida humana, transformações e permanências, tá? Então, desde quando, né, ocorreu a fecundação, da reprodução, né? Que houve a formação da célula ovo, zigoto, nós tivemos toda a fase embrionária, né, dentro da barriga da mãe, formação do feto, que leva por cerca de 40 semanas até o nosso nascimento. Falamos um pouquinho da infância, né? Um pouco mais da adolescência, fase adulta, certo? O que muda na adolescência, né? A questão dos hormônios, tudo isso aí está na videoaula. Então, nós vamos direto lá para a página 14 e qualquer dúvida vocês vão chamando aqui, tá bom? Vamos lá, então. Alguém gostaria de fazer a leitura desse texto para mim? Eu gostaria. Pode ler, Matheus. O nascimento de Pedro de Alcântara, no dia 2 de dezembro de 1825, foi muito comemorado pela população do Brasil imperial. O menino, filho do imperador Dom Pedro I, era herdeiro do trono brasileiro e, diferentemente do seu pai, havia nascido no Brasil. O menino se tornou órfão de mãe com apenas 1 ano de idade, e aos 5, no ano de 1831, seu pai abdicou do trono brasileiro e retornou para Portugal. Pedro de Alcântara ficou no Brasil. Isso, Alcântara. Ficou no Brasil, mas não tinha idade para assumir o trono. No final da década de 1830, iniciaram-se as discussões sobre a possibilidade de Dom Pedro de Alcântara assumir o trono por meio da antecipação de sua maioridade. Em julho de 1840, realizou-se a aprovação de sua maioridade e sua coroação ocorreu no ano seguinte, em 1841. Em 1843, ele se casou por preocupação com Teresa Cristina, pertencente à família real das duas Sicílias, até a proclamação da República em 1888. Dom Pedro II foi imperador do Brasil, tendo sido governante que por maior tempo esteve à frente do governo, a todos 49 anos. Muito bem. Então, olha só, esse texto, né, ele fala sobre Dom Pedro, mas o intuito de ele estar aqui para a gente agora não é essa questão histórica, né, e sim mostrar as fases da vida de Dom Pedro. Então, a primeira pergunta fala assim: em que fase da vida estava Dom Pedro II quando tornou-se órfão? E aí? Coloca no bate-papo para mim, igual vocês já estão acostumados a fazer. Isso aí, na infância, né? Muito bem. Depois, teve a maioridade decretada quando? Ele ainda estava em qual fase quando ele teve a sua maioridade decretada? Matheus, pode desligar o microfone agora, continua ligado. Isso. Na adolescência, certo? Então, na adolescência, Dom Pedro teve sua maioridade, né? No caso, ele foi considerado adulto, ainda adolescente. Foi coroado imperador do Brasil. E
Imperador do Brasil. Vou desbloquear. Ele já era adulto quando ele foi imperador? Então, para que ele teve a maioridade decretada? Volta lá e dá uma olhada no texto. Se ele já era adulto. Que seria o quê? Mateus. Nós estamos falando de infância, adolescência, adulto, certo? Não, mas das fases. Das fases que a gente está colocando. Infância, adolescência, certo? Adulta e a velhice. Ele ainda era considerado o quê? Quando ele foi coroado imperador. Ele já era adulto? Sim ou não? Pois é, então ele ainda era considerado um adolescente, tá? Olha só, né? Que situação. Ele casou-se ainda em que fase? E aí? Também adolescente, tá? Ocorreu a proclamação da República. Quando que ocorreu a proclamação da... Isso aí. Aí ele já estava no final da fase adulta, né? E no início da sua velhice, tá? Isso aqui é só mesmo para a gente relembrar as fases aí que vocês viram na videoaula. Final da fase adulta e início da velhice. Júlio. Pronto? Podemos seguir? Gostaria de ler o número 2, alguém? Julie, uma outra pessoa agora? Davi, que também gosta de participar. Eu posso. Vai lá, então. O texto a seguir é um trecho do livro O Pequeno Príncipe. Ele diz respeito a uma fase de nossas vidas. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando a gente... Travou. Oi? Travou. E choram quando? A gente toma. Isso. Elas são felizes, disse o guarda-chaves. Muito bem. Aí fala assim, cite o nome da fase da vida humana que fica evidenciada no trecho citado e explique por que ela é tão importante para o nosso desenvolvimento. Isso aí eu gostaria de ouvir mais pessoas, hein? Vai lá, Judy, qual fase que é essa que está sendo citada? Eu coloquei infância. É importante porque é nela que ocorre a maior parte do crescimento do corpo e o desenvolvimento intelectual da pessoa. Muito bem, excelente. Mas alguém gostaria de colocar alguma coisa em relação à infância da Julie? Professora, eu gostaria de ressaltar que é no começo da infância que nós acabamos tendo nossas primeiras influências, Também. paterna ou materna. Excelente, Matheus. Muito bem. Por isso, né, turma, que na infância é tão importante esse cuidado com a criança, né? A criança ela está começando a se desenvolver intelectualmente, né? Então, os gostos dessa criança que ela pode ter lá na fase adulta começa aqui na infância, até mesmo a questão da alimentação, né? Que a gente trabalhou tanto essa questão da alimentação. A alimentação é algo que uma criança, por exemplo, de 1 aninho de idade, que o pai e a mãe dá um monte de besteira, por exemplo, biscoito, chocolate, bala, essa criança, querendo ou não, ela não está tendo opção de escolha, né? Só que a gente hoje, na nossa, com uma certa formação, nós sabemos que
Não é interessante fornecer esse tipo de alimento para uma criança com 1 ano de idade. Não é isso? Quem está fazendo a escolha por essa criança são os pais. Por isso que é tão importante esse cuidado com a criança. Às vezes, se a criança vai se tornar, por exemplo, desenvolver uma doença lá na fase adulta, uma obesidade mórbida, por exemplo, mas que começou o problema lá na infância, tá? Outra coisa que o Matheus falou, a influência, né? A influência do meio. Então, se aquela criança ela tem maus exemplos, a tendência é ela seguir os maus exemplos. Então, por isso que nesse momento, esse cuidado na fase da infância é tão importante com a criança, tá? É igual aqui o Júlio colocou, né? Tem pais que dão refrigerante na mamadeira, né? A criança não sabe, não aprendeu ainda nem a beber no copo, já está tomando refrigerante na mamadeira, né? É verdade. Então, se a gente parar para pensar, esse cuidado com a criança, né, precisa acontecer nessa fase, porque é o momento em que ela está formando, né, as suas opiniões, os seus gostos, né, as suas influências. Muito bem lembrado aí por vocês. Então, é exatamente isso. Também, né, é a fase em que o nosso corpo está crescendo. Então, eu preciso fornecer para o meu corpo matéria-prima, né, para construir o meu corpo. Matéria-prima de qualidade, ou seja, alimento de verdade, tá? Muito bem, gostei de ver, hein? Número 3. É atribuída ao escritor francês Victor Hugo a seguinte frase: 40 anos é velhice para a juventude e 50 anos é juventude para a velhice. Certo? Aí fala assim: dê sua opinião sobre a primeira parte da frase. 40 anos é velhice para a juventude. O que vocês colocaram em relação a essa primeira fase? O que vocês entenderam disso? Qual a opinião de vocês? Fala para mim aí, quem gostaria. Você concorda, Matheus? Mas por quê? Explica para mim o que você concorda dessa frase. Eu concordo, tanto que naquela época, se você chegasse a uma faixa etária dos 40 anos, já era considerado uma pessoa bastante rodada na vida, uma pessoa bem velha. Entendi. Hoje em dia, também, se você tiver 40 para cima, bom, dizem, o politicamente correto, você já pode ser denominado como coroa. Se você tiver uns 40 para cima. Entendi. Então, eu acho que, além de dar início à velhice, acho que também é o começo dela. É a velhice em si. Já começa sendo... Você é velho com 40 anos, praticamente. Isso. E isso ele também envolve muito o contexto que essa pessoa está inserida, né, Matheus? Às vezes são pessoas que têm 40 anos, mas que têm uma juventude por trás dela, né, que nem parece, a pessoa nem aparenta ter aquela idade. Não é isso? Igual... mas cá entre nós que raramente acontece isso, né? Então, isso aí também tem muita influência, né, de como essa pessoa levou essa vida até essa idade, né? Se ela trouxe uma vida com uma qualidade de vida que permitiu ela chegar mais jovem, né, na velhice, conseguindo entender? A chance de ela ser reconhecida como uma pessoa mais jovem é maior. Agora, se a pessoa, ao longo da vida, teve uma vida mais sofrida, igual esses trabalhadores de campo, né, que vivem expostos ao sol, às vezes não fazem uso de um protetor solar, né, tem uma vida um pouco mais cansativa, né, tudo isso influencia. Igual ali, ó, a Júlia colocou, minha mãe fará 40 anos ano que vem, mas na rua todo mundo acha que ela é minha irmã. Então, assim, hoje, realmente, a minha mãe também, minha mãe tem 60 anos, e ninguém diz que minha mãe tem 60 anos, mas é aquilo que eu falo. A oportunidade que a mãe da Júlia, que a minha mãe teve de chegar a essa idade, né, com essa aparência, às vezes é diferente de muitas outras pessoas, então isso é muito relativo, né? E Caio colocou ali, julgamos muito pela aparência. Esse aí é o grande mal do ser humano, né, Caio? Verdade. Então, olha só, isso aqui tá uma resposta bem pessoal, só que é exatamente isso que a gente esperava de vocês, né? Que o critério para você definir se uma pessoa
é idosa ou não, né, acaba sendo diferente de pessoa para pessoa. Na ciência, a gente estipula, né, até a partir de 60 anos já é considerado idoso, né? Mas nós sabemos que tem pessoas que têm 60 anos e que não aparentam, tá? Então, para uma criança, uma pessoa de 30 anos pode ser considerada velha. Se você falar com uma criança de 2 aninhos com uma pessoa de 30 anos, a comparação que ela vai fazer é em relação a ela, tá? Agora, para um idoso, uma pessoa de 40 anos é considerado um jovem, tá? Então, depende muito do contexto social em que as pessoas estão inseridas, tá? Para chegar a essa definição. Conseguiram entender? Então, é exatamente isso que vocês estavam colocando. Igual a Júlia colocou, não, mas a minha mãe, ela aparenta, né, ter menos idade do que o que ela tem. Tudo depende do contexto, tá? Tranquilo isso aí? Show de bola? Podemos seguir em frente, então, agora lá no caderno de atividades, não é isso que eu coloquei para vocês? Página 7. Vamos lá, então, na página 7 do caderno de atividades. Vocês fizeram? Eu vou passar depois para vocês um link de um documentário que fala desde o nascimento até a morte. Mostra todas essas transformações, tá? Então, vou passar para vocês estarem assistindo e produzindo um relatório que vai estar valendo nota, tá? É interessantíssimo essa série que é do Fantástico. Assistiu, Júlia, a reportagem do Fantástico? Muito legal, né? Esse vídeo que eu vou passar para vocês é um documentário, ele é grande, né? Tanto é que vai ser um dia praticamente que vocês vão ter que uma aula para vocês estarem assistindo, tá? Eu vou colocar e para vocês estarem produzindo. Gente, é fantástico mesmo, tá? Não é da Netflix, foi uma série também que o Fantástico fez. Mas eu vou colocar para vocês já o link direitinho no YouTube, aí vocês assistem e a gente faz um relatóriozinho valendo nota, tá? Vamos lá para o caderno de atividades. Então, ó, vida humana, transformações e permanências. Reconhecendo as mudanças físicas e fisiológicas que ocorrem durante a puberdade, faça o que se pede. Considerando a atuação do sistema nervoso nas mudanças que ocorrem na puberdade, indique a região responsável por. Tudo isso estava na videoaula do positivo, tá? Estimular a hipófise a produzir os hormônios LH e o FSH. E aí? Qual é essa? Isso aí, no privado, responde para mim. Boa, Isa. Só a Isabelle que respondeu essa? Coloca lá no privado que eu estou esperando. Qual parte do cérebro, ô Matheus, tem uma parte específica? Boa, Julie. Vai lá que eu vou esperar você olhar, Davi. Dá uma olhadinha lá, ver se você acha. Não. Ainda não, Matheus. Emanuele, seu microfone está ligado. Então, né, hipotálamo. Certo? Hipotálamo. Muito bem. Agora,
liberar hormônios que estimulam os testículos dos meninos e os ovários das meninas a produzirem os seus hormônios sexuais. Qual glândula é essa? Hipófise. Hipófise. Certo? Se eu não me engano, nós vimos isso lá no 6º ano, não vimos? Confirma para mim. O sistema endócrino, isso, vimos sim. A atuação dos hormônios sexuais na puberdade provoca grandes mudanças nos corpos dos homens e da mulher. Quais são os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento e pela manutenção das características secundárias dos homens e das mulheres? Características secundárias são hormônios assim. Por exemplo, os homens vão ter um hormônio que vai aparecer neles as características masculinas. Exemplo, barba no rosto, desenvolvimento da musculatura, a voz grossa, certo? Esse é um hormônio masculino que vai aparecer as características secundárias masculinas. Qual seria esse hormônio dos homens? Isso aí, Ana Júlia acertou. Isso aí, Isa. Nos homens, a testosterona, certo? Por isso que quando, né, a mulher ela faz o uso da testosterona, né, por algum motivo, para algum desenvolvimento muscular, que é até considerado, né, no antidoping das Olimpíadas, que é pego, né, que eu já até coloquei isso para vocês, a questão do anabolizante, as mulheres passam a desenvolver essas características secundárias masculinas. A voz engrossa, aumenta a produção de pelos e, consequentemente, aumenta, né, a musculatura, deixando a mulher mais forte. Por isso que ocorre esse uso das mulheres, tá? Para estarem ganhando mais força, né? E se destacando aí nas Olimpíadas. Mas isso é ilegal aí nas Olimpíadas, tá? E o das mulheres? O das mulheres agora. Estrógeno e progesterona. Nós vamos falar de todos esses hormônios depois, de forma separada, quando formos falar do sistema genital masculino e feminino, tá? Muito bem. Então, ó. Nos homens, hormônio testosterona e nas mulheres o estrógeno e a progesterona. Só que a progesterona ela nem entra aqui porque é um hormônio mais ligado à gravidez, tá? O estrógeno que vai estar fornecendo as características secundárias femininas, tá bom? Depois ele fala assim: complete a tabela abaixo com 4 características sexuais secundárias, tá? Que surgem com a puberdade no homem, no corpo do homem e no corpo das mulheres. Primeiro, vamos falar das características sexuais masculinas, depois a gente fala das femininas, pode ser? Lá na adolescência, quando a gente aumenta, né, a produção desses hormônios, nós teremos mudanças no nosso corpo, tá? Vamos primeiro, então, na ordem aqui. Corpo da mulher. Quais características, quais mudanças no corpo da mulher aparecem na adolescência? Fala para mim, pode ir colocando tudo no privado aí. Pelos pubianos, pode ir colocando. E aí? Crescimento do quadril, alargamento do quadril. Crescimento das mamas. O início da menstruação, né, que é conhecido como menarca. E aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que colocaram praticamente tudo mesmo. Tudo isso, tá, turma, que vocês vão ver comigo mais para frente um pouquinho, é a mulher se preparando para entrar na fase adulta. Que na fase adulta ela está apta a se reproduzir. Então, o alargamento do quadril já é pronto para receber o feto, tá? Conseguir segurar o feto. Tanto é que o quadril masculino é bem menor, bem menos largo do que o feminino, tá? Se você olhar 2 esqueletos,
o masculino e o feminino na fase adulta, você consegue identificar qual é o macho e qual é a fêmea por conta do alargamento do quadril, tá? Muito interessante. O desenvolvimento das glândulas mamárias, né? Porque subentende-se que a mulher, se ela está apta a gerar um filhote, não é isso? Nós somos mamíferos, então nós temos que ter as glândulas mamárias para estarmos amamentando os nossos filhotes nas primeiras fases da vida. Os pelos, tá? Na região das axilas e da região pubiana, tanto nos homens quanto nas mulheres. E o início da menstruação, que é quando a mulher começa a ovular. Isso. A Júlia me fez a seguinte pergunta. Essa pergunta é importantíssima, tá? Quando nós menstruamos pela primeira vez, a mulher já está apta a ter filhos. Por quê? Quando ela libera o óvulo, se ela encontrar um gameta masculino na reprodução, ok? Ela pode engravidar. Tem meninas que menstruam com 10 anos de idade. Ah, professor, mas com 10 anos de idade, a mulher não está apta a se reproduzir. Sim, só que cada vez mais cedo, tá? As mulheres estão menstruando mais cedo. Vivi, o que pode estar levando a isso? Ao meu ver, tem uma influência direta com a alimentação. Hoje a nossa alimentação é rica em hormônios, né? Então isso pode estar, sim, influenciando diretamente nessas questões. Por isso, turma, que tem que se fazer todo esse trabalho da gravidez na adolescência, tá? Porque quanto antes a criança, né? Porque com 10 anos de idade ela é considerada ainda criança indo para a adolescência. Com essa idade ela já pode engravidar se ela menstruar, certo? E por muitas vezes a pessoa nem sabe disso, tá? Então por isso que tem que se ter todo esse cuidado, esse conhecimento. Por isso que eu trabalho tanto com vocês, nós também vamos trabalhar, vou colocar alguns documentários para vocês também estarem assistindo sobre gravidez na adolescência, que é muito importante, tá? Então, assim, é um assunto que tem que ser trabalhado em casa. Os pais têm que conversar com os filhos, porque às vezes a criança já está apta a engravidar e nem na escola ainda se tratou desse assunto, né? Por exemplo, nós estamos tratando desse assunto agora no 8º ano, mas boa parte das meninas nessa idade já menstruam há muitos anos, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Então, excelente pergunta. Então, a partir do momento em que nós menstruamos pela primeira vez, nós estamos ovulando, liberando óvulos. Então, se a mulher, né, nessa idade, tiver relação sexual e o gameta masculino encontrar com o óvulo, ela engravida, tá? Então, isso aí é uma excelente pergunta que eu sempre coloco em sala de aula, porque é muito importante que todos saibam disso, tá? Parece que eu estou falando um absurdo, né? Nossa, mas você está falando de uma criança com 10 anos de idade ter relação sexual. Infelizmente, turma, isso já é a realidade de muitas dessas crianças, tá? Eu tenho documentários que eu passo para os alunos que tem meninas de 10, 11, 12 anos grávidas, tá? Então, uma excelente pergunta. Então, menstruou, teve relação sexual, tem chance de engravidar, tá? E agora, turma, quais são as mudanças no corpo do homem que ocorrem na adolescência? Fala para mim. Aumento do pênis, né? No caso, o órgão copulador masculino, a primeira ejaculação, mudança da voz, aparecimento de pelos, alargamento dos ombros, né? Os músculos vão ficando maiores. Excelente, isso aí. Pelos faciais. Então, olha lá. Mudança no timbre da voz, né? Começam a falar mais grosso, né? O alargamento dos ombros, os ombros vão crescendo. Exatamente por conta disso, né? Que vocês colocaram. A testosterona permite, né, esse desenvolvimento muscular, aparecimento de pelos no rosto, nas axilas e na região pubiana, crescimento do pênis e do testículo, a primeira ejaculação e produção de espermatozoides. Os meninos também, a partir do momento em que ejaculam pela primeira vez, já podem engravidar uma mulher, tá?
Então, isso tudo tem que se tomar muito cuidado. A Júlia colocou, professora, a ejaculação é como se fosse a ovulação no homem? Isso aí. É como se na ejaculação estará saindo os espermatozoides, tá? Então, o homem ejaculou pela primeira vez e a mulher menstruou, já estão aptos a gerar filhotes, tá? Então, isso aí é algo que a gente tem que trabalhar muito bem com vocês, que cada vez mais os jovens, os adolescentes estão engravidando, né, tendo filhos nessa fase da vida que, ao meu ver, nós não estamos preparados psicologicamente para se reproduzir. O seu corpo já se encontra preparado, tá? Isso vem mudando com o passar do tempo, mas psicologicamente um adolescente de 12 anos não tem condição nenhuma de ser pai, de ter a responsabilidade de ser pai, né? Se a gente puder escolher isso, que façamos a melhor escolha, né? Mas é aquela situação, que eu também falo isso com os meus alunos, que acontece essa situação, tá? Isso aí, às vezes, é muito comum na escola pública, tá? Eu tive um caso, né, de uma aluna que engravidou na adolescência, né, e que ela não tinha condição nenhuma para aquilo, né. A professora era uma criança, só que o que eu disse a ela, agora, infelizmente, não tem mais o que se fazer. Você tinha que ter, né, pensado antes, os pais deveriam ter orientado antes, esse cuidado ele tem que acontecer antes. Após, é necessário um amadurecimento forçado, né? Ela precisa amadurecer, porque ela tem que entender que ali ela vai ter um filho. Ou também, né, acaba sobrando para os avós, criar o neto e dar conta do filho ainda por cima. Olha, Maria tem um caso, que a mãe tem uma aluna de 14 anos, tem uma filha de 2 anos e que mora com o marido há anos. Maria, isso aí são casos de exceções, tá, turma? Eu tô falando sério para vocês. Bom, o pai assumir é raro, é muito raro. Muitos também constituem família, né? São felizes. Isso aí, turma, é de cada um mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Me fizeram a pergunta em relação ao aborto. O aborto no Brasil ele não é legalizado, tá? Não é permitido abortar porque engravidou e não estou afim de ter meu filho, quero abortar. Isso não é permitido. Só é permitido aborto no Brasil se a criança trouxer risco de vida para a mãe, tá? Ou se ela for anencéfala, ou seja, a criança nasceu sem o cérebro, ou seja, não tem condição de viver após o nascimento, é permitido aborto, tá? E em caso de estupro, também é permitido, beleza? Essa minha aluna, Júlia, ela estava no 8º ano da idade de vocês, tá? Já ganhou neném. Ó, o Cris colocou, minha tia engravidou com 12 anos. Então, turma, isso aí, eu até gosto de fazer um trabalho com vocês, pode ser até que a gente faça na família, né? Muitos dos meus alunos são filhos de pais, né, que foram pais na adolescência. E que, graças a Deus, né, deu certo, conseguiram criar os filhos, estão aí. Gente, não estou falando que todo caso, né, é um caso que vai ter problemas e tudo mais. Só que eu falo para vocês o seguinte, eu estou falando para pessoas que podem escolher estar passando por isso ou não. Vocês estão recebendo a informação, tá? Então, acho que uma coisa que eu sempre falo com vocês para tudo, né? Eu converso muito com vocês, é que na vida não devemos pular etapas. Vamos viver uma etapa de cada vez para a gente conseguir aproveitar melhor a nossa fase da nossa vida, tá? Eu falo porque uma criança hoje, na fase adulta, turma, já é tão complicado, a pessoa muda completamente, tá? A sua vida quando chega um filho.
né? A sua rotina, ela muda completamente, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sim, Caio, engravidar na adolescência no Brasil tem sido cada vez mais frequente mesmo. Por isso que eu gosto de trabalhar muito esse assunto com vocês. Beleza? Vamos lá então, vamos só continuar aqui, para a gente terminar. Além das características sexuais secundárias, existem outras consequências físicas e psicológicas que surgem com o início da puberdade, né, na adolescência, que é o período que as pessoas falam assim, nossa, adolescente, oh, ixi, Maria, pensa num bichinho complicado a tal do adolescente, não é isso? Mas é porque é muita mudança que acontece na vida de vocês nessa fase. Muitos levam isso muito bem e outros acabam encontrando aí algumas dificuldades, né? E às vezes tem que até procurar ajuda, né, de um psicólogo para conseguir passar por todas essas mudanças. Eu acho que quando se tem uma família muito bem estruturada, junto ali desse adolescente, se torna mais fácil, tá? Então, ó, analise as características abaixo e assinale aquelas que estão relacionadas à adolescência. Início dos desenvolvimentos cerebral e linguístico? Não, né? Inseguranças ou necessidade de autoafirmação. Isso aí acontece na adolescência? Sim, né? Seguir aqueles padrões, né? Ah, eu tô fora do padrão. Como que isso se torna difícil para mim, né? Porque o ser humano, eu digo que é uma espécie muito cruel, né? Se aquela pessoa não está seguindo os padrões, ela sofre por isso, né? Nós estamos acostumados, tá passando tanto isso aí nas reportagens, por exemplo, a questão do racismo, né? Única e exclusivamente por a pessoa ter a pele, né, de uma cor que o outro acha que não é agradável a ele, como que a pessoa sofre com isso? Não é verdade? Imagina isso na adolescência. Na adolescência a pessoa tem que passar por isso. A questão da estrutura do corpo, o tipo de cabelo. Verdade, isso aí, turma, é muito complicado. Então, assim, a pessoa ela precisa primeiro estar completamente bem resolvida com ela mesma. Se ela está bem resolvida com ela mesma, ela consegue enfrentar, né, e bater de frente aí com essas pessoas que são altamente críticas. Por isso que eu falo, quando a gente fala, né, esses tipos de questões, de críticas com outra pessoa, a gente tem que saber quanto que isso vai estar influenciando na vida dessa pessoa, né? Às vezes a gente simplesmente vai lá e fala assim, ah, seu gordo, sua magrela, né? Seu cabelo, sei lá, né? Mas a gente não tem noção o quanto isso dentro da pessoa machuca. A gente já trabalhou tanto isso na sala de aula, né? A gente fala muito sobre isso, essa questão do bullying. Isso aí é algo que a gente sempre tá colocando. Então, principalmente nessa fase da adolescência, que vocês já estão passando por tantas mudanças, ter que conviver com isso ainda é algo muito ruim mesmo. Só que, turma, uma coisa que eu sempre coloco para vocês é entender que isso vai acontecer e superar, enfrentar, bater de frente, tá? Que isso aí eu tenho certeza que todo mundo consegue superar isso aí se tiver bem resolvido com ela mesma, tá? Mudança de comportamento, né? Isso aí é muito relatado pelos pais, né? Nossa, fulano ele era assim, menina, nossa senhora. Depois de um tempo, fulano só quer saber disso, disso, disso. Porque muda, né? Muda o comportamento. Refinamento das habilidades psicomotoras na adolescência. Não, é mais isso aí na infância, né? Aumento da produção de suor. Ó, isso aí nem se fala, né? Da educação física, que eu canso de falar com vocês. Pelo amor de Deus, leva uma outra blusa para vocês trocarem, né? Depois que faz educação física. Aparecimento de acne, né? Muito comum na adolescência, por conta também do aumento do suor, tá? Então a pele se torna mais oleosa. E variação de humor, né? A variação de humor do adolescente é algo assim impressionante, né? De uma hora para outra, uma bipolaridade, tem hora que tá rindo, tem hora que tá. Tanto é, né, Matheus, que
os pais acabam chamando de aborrecentes, né? É verdade, mas isso tudo tem a ver também com a questão hormonal, tá? A variação hormonal, ela influencia muito também na questão do humor. Tanto é que muitas mulheres sofrem isso na menstruação também, tá? Turma, por hoje é só. Vou encerrar nossa aula por aqui, tá? Porque faltam 5 minutinhos, senão vai fechar aqui sem eu conseguir gravar. Na segunda-feira a gente volta a falar disso. Vou colocar o documentário para vocês estarem assistindo, tá? Tchau, tchau. Fiquem bem. Até segunda. Beijo.